Por que em algumas espécies machos e fêmeas são tão diferentes, hein? No último vídeo do Meteoro XP, a gente falou sobre como a seleção sexual pode ser responsável pelo surgimento de umas estruturas e comportamentos muito bizarros. Se você ainda não viu, a gente recomenda que você veja esse primeiro vídeo sobre seleção sexual. Mas claro, só se você quiser. Nesse último vídeo, todos os exemplos que a gente mostrou eram de machos que brigavam pelas fêmeas de maneira direta ou indireta. Pelo menos até os dias de hoje, na maioria dos exemplos que a gente conhece do reino animal, os machos é que disputam a atenção das fêmeas. Logo, eles é que se destacam por serem maiores ou por possuírem ornamentos sexuais como chifres ou penas super coloridas. Essa diferença entre machos e fêmeas é chamada de dimorfismo sexual. E existe uma teoria que pode explicar por que a disputa entre machos costuma ser maior que a disputa entre as fêmeas. A fecundação ocorre quando um gameta masculino, tipo espermatozoide, se une a um gameta feminino, tipo óvulo. A célula, que é formada logo após a fecundação, é chamada de zigoto. Zigotos maiores têm mais chances de sobreviver e de se desenvolver, porque eles têm mais nutrientes à disposição. Mas para o zigoto ser grande, um dos gametas precisa ser enorme e cheio de nutrientes. E esse gametão aí tem um problema. É que por ser grande demais, ele acaba sendo quase imóvel. Nesse sistema de reprodução, para a fecundação acontecer, o outro gameta precisa ter uma alta mobilidade para chegar até o gameta gigante. Aí, a estratégia muda. Quanto menor for esse outro gameta, melhor, porque ele vai ter maior mobilidade para chegar até o gametão. Quem produz o gametão grande e quase imóvel são as fêmeas. Produzir um gameta enorme desses não é tarefa fácil. O investimento energético é muito alto. Por isso, as fêmeas produzem poucos gametas durante a vida. Na espécie humana, as fêmeas produzem cerca de 400 óvulos durante toda a vida. Já quem produz o gametinha pequeno e com alta mobilidade são os machos. Produzir gametas pequenos assim é muito mais fácil. Por isso, os machos produzem muito mais gametas que as fêmeas. Ô Levi, você sabe quantos gametas um macho produz? Bilhões. 18 bilhões, 105 bilhões, 2 trilhões e 200 bilhões, 600 bilhões. É quase isso, Levi. Na espécie humana, um macho produz cerca de 300 milhões de espermatozoides por dia. Como as fêmeas investem mais pesado na reprodução e produzem muito menos gametas durante a vida, elas acabam sendo mais criteriosas na hora de escolher um parceiro sexual. Nesse sistema de reprodução, os machos que lutem para conquistar as fêmeas. No caso da seleção intrassexual, não é nem meme, os machos que lutem mesmo. Quanto maior é a disputa por parceiras sexuais, maior vai ser o dimorfismo sexual dessa espécie. Em sistemas de poligenia, onde um macho acasala com várias fêmeas, o dimorfismo sexual é muito mais evidente. Já em espécies socialmente monogâmicas, macho e fêmea passam a vida toda ou pelo menos parte da vida como um casal. Nesse caso, como a disputa por parceiras sexuais é menor, o dimorfismo sexual é muito pequeno ou inexistente. É o caso dos albatrozes, cisnes, pinguins imperadores, lobos, lontras, castores, águias americanas e corujas. Às vezes é difícil classificar uma espécie em monogâmica ou poligâmica, porque sempre existem exceções. Essas duas espécies de aves australianas são chamadas de carriças fadas. O macho e a fêmea passam a vida adulta ligados socialmente, dividindo tarefas como a defesa do território e o cuidado dos filhotes. Por isso, esses passarinhos são considerados socialmente monogâmicos, mas o dimorfismo sexual dessa espécie é enorme. Olha esse passarinho fofinho todo azulado, muito mais chamativo que a fêmea. Embora esses passarinhos formem casais que se mantêm unidos por quase toda a vida, essa espécie não é verdadeiramente monogâmica. Tanto o macho quanto a fêmea dão umas puladas de cerca de vez em quando.
76% dos filhotes são resultados de relações extraconjugais e 95% dos ninhos contêm ao menos um filhote resultado de um adultério. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos, inclusive o meu. É a mentira que mantém o casal junto. Também existem casos em que o dimorfismo sexual até existe, mas tanto o macho quanto a fêmea são super chamativos. É o caso do papagaio Ecletus, da Nova Guiné. A cor verde ajuda o macho a se esconder de predadores, enquanto ele procura comida entre as folhas. Já as fêmeas costumam construir ninhos em buracos dentro de árvores, onde estão seguras e protegidas junto com os filhotes. Essa cor azul e vermelha das fêmeas serve para chamar a atenção dos machos durante o período de reprodução. Esse é um exemplo onde tanto o macho quanto a fêmea são super coloridos. Mas também existem alguns casos onde as coisas se invertem. As fêmeas é que competem entre si para acasalar com os machos. É o que acontece numa família nada tradicional formada por uns peixinhos diferentes como peixes cachimbo, cavalos marinhos e dragões marinhos. Nessa família de peixes, a fêmea é que toma uma atitude de ir flertar com os machos. Cabe ao macho escolher qual fêmea vai ser a mãe dos filhos dele. Como são as fêmeas que disputam a atenção dos machos, o dimorfismo sexual é pro lado das fêmeas. Nessa espécie de peixe cachimbo, a fêmea é muito maior que o macho. Esse grande dimorfismo sexual indica que essa espécie provavelmente é poliândrica, ou seja, uma fêmea acasala com vários machos. Mas o que acontece de mais fantástico nessa família de peixes é que, em geral, os machos é que ficam grávidos. Ao invés dos machos injetarem os gametas dentro das fêmeas, são as fêmeas que injetam os gametas dentro dos machos. Os filhotes nascem dentro do macho, que carrega os potrinhos marinhos até eles estarem prontos para tentar a sorte no mundo aqui fora. Um único macho de cavalo marinho é capaz de dar à luz a milhares de filhotes de uma única vez. Não é a coisa mais fofa desse mundo? Esse cavalo marinho aí pode até ser bonitinho, mas algumas outras espécies dessa família têm uns comportamentos bem bizarros. Nessa espécie de peixe cachimbo, o macho comete um aborto e come os próprios fetos quando engravida de uma fêmea menor e menos atraente do ponto de vista dele. Nas ratitas, grupo que abrange aves que não voam, como as emas e avestruzes, o dimorfismo sexual também é invertido. As fêmeas costumam ser um pouco maiores que os machos. Tanto os machos quanto as fêmeas possuem vários parceiros sexuais durante a vida, mas são os machos que cuidam dos ovos. O exemplo mais extremo dentro desse grupo é a moa gigante, uma ave da Nova Zelândia que foi extinta há cerca de 500 anos. A diferença de tamanho entre machos e fêmeas é tanta que no começo os cientistas acreditavam que se tratavam de duas espécies diferentes. Os machos de moa gigante pesavam cerca de 60 quilos, enquanto as fêmeas chegavam a pesar mais de 240 quilos e mediam mais de 2 metros de altura. Um dos motivos para serem tão grandes assim é que as moas gigantes não tinham nenhum predador natural. E assim, as moas gigantes levaram uma vida tranquila na Nova Zelândia durante 80 milhões de anos. Essa tranquilidade acabou com a chegada dos primeiros humanos na Nova Zelândia, que não encontraram nenhuma dificuldade em caçar as dóceis aves gigantes. A caça impiedosa fez com que as moas gigantes fossem extintas em menos de 150 anos. Um outro caso muito interessante de dimorfismo sexual invertido acontece nas hienas malhadas, onde as fêmeas é que mandam no pedaço. Quanto mais agressiva é a fêmea, maior é a posição hierárquica dela dentro do grupo. Isso favorece os filhotes dessas fêmeas dominantes, que têm privilégios como o maior acesso à comida. Consequentemente, esses filhotes crescem mais rápido e têm mais chances de conseguir um status de maior dominância dentro do grupo. Essa agressividade faz com que as fêmeas sejam super ciumentas. Elas não costumam atacar machos intrusos, mas não dão a menor chance para fêmeas que tentam invadir o bando. Mas os mesmos hormônios que deixam as hienas agressivas e ciumentas também causam um grande efeito colateral. E assim, é grande mesmo. Essa imagem aí é de uma fêmea,
E essa estrutura aí, obviamente, não é um pênis. Essa estrutura é o clitóris da fêmea. Esse efeito colateral traz um doloroso custo. Ao nascer, os filhotes precisam sair pelo orifício do clitóris, que mede menos de 3 centímetros. O filhote fica preso no clitóris da fêmea por cerca de 30 minutos, e é comum que o tecido do clitóris se rompa. A mortalidade de fêmeas durante o parto chega a 20%. A natureza é o maior espetáculo da Terra. A direção desse espetáculo fica por conta da evolução, que trabalha de maneira extraordinária, mesmo algumas pessoas não acreditando nela. Os seres vivos são os protagonistas e antagonistas, com atuações dignas de Oscar. Esse espetáculo se torna ainda mais espetacular porque conta com a seleção sexual, uma excelente figurinista que não tem o menor medo de ser taxada de exagerada ou extravagante. Mas a gente ainda tem mais algumas coisas para mostrar sobre as maravilhas e bizarrices desse espetáculo. Você sabia que unicórnios têm tudo a ver com seleção sexual? E afinal, existe ou não seleção sexual em humanos? A continuação dessa história você vê no próximo vídeo, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Mariane, acompanhada do Antônio, que ganha da Mariane a mensagem que segue. Diz ela: gostaria de dizer ao Antônio que sou muito grata por ele estar comigo nessa quarentena. Eu amo muito essa POC maravilhosa que é o meu namorado. Nessa foto estamos com máscara de argila, fazendo skincare na quarentena. Bateu uma invejinha. Beijo, gente. Valeu!